Essa semana, você acompanhou o drama de pessoas que tentam de todas as formas superar a dor da perda de um filho. É o caso da Marília, que perdeu o filho brutalmente assassinado. E também do Elton, que perdeu o filho que tinha apenas 19. Hoje, vamos buscar respostas para um tema tão difícil. Leonardo é psicólogo e atende muitas pessoas que passam por situações como essas. O luto para esse profissional é um momento importante para o indivíduo conseguir se recuperar da perda. O importante quando a gente fala em luto é mostrar às pessoas que a dor ela é saudável, a dor ela é normal. Esse processo de muito choro, de muita revolta, né, e inclusive depois quando começa a aceitação, tudo isso são os movimentos do nosso psiquismo tentando compreender o que aconteceu, tentando fazer com que a pessoa volte à realidade, lenta e processualmente. O importante é dizer que independente do segmento das fases, a pessoa e as pessoas ao redor, né, em relação a quem está enlutado, elas devem entender que é um momento de muita dor mesmo, de muita fragilização do ser, porque muitas coisas vêm à tona quando ocorre uma perda. Será que eu tive tempo de conversar com quem eu perdi? Será que eu tive tempo de pedir perdão? Ou da pessoa me perdoar em relação a alguma coisa que eu fiz, né? Ou de me pedir perdão? Será que eu fiz o que eu deveria fazer? Aí vem os sentimentos de culpa, vem um punhado. Será que eu consegui proteger essa pessoa? Será que eu tenho alguma corresponsabilidade em relação ao que ela viveu? Tudo isso é natural no psiquismo humano. E, aliás, é bom que seja assim, porque isso é que nos torna humanos e capazes, né, de nos relacionarmos com as pessoas, darmos sentido a elas e a nós mesmos. O acompanhamento de um especialista num momento de luto é uma alternativa para conseguir compreender esse momento e seguir em frente. Na verdade, nós psicólogos, nós não tratamos diretamente o luto, mas nós cuidamos do sujeito enlutado, mostrar a ele tudo que faz sentido, tudo que está ligado à sustentação dessa dor, já é uma forma de fazê-lo olhar para essa dor de uma forma diferente, talvez compreender esse processo de dor e a partir daí passar. Outra orientação é buscar conhecimento. Leonardo Abraão tem uma dica de leitura para quem está passando por isso. O Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra europeu e que ficou preso num campo de concentração. E ele viu dentro do campo de concentração que algumas pessoas morriam muito facilmente e outras conseguiam resistir a toda dor, a toda perda e conseguiam sobreviver ao campo de concentração e retomar a vida lá fora. E o que ele percebeu de diferente nessas pessoas, inclusive nele mesmo? Que as pessoas que tinham um projeto, um sentido maior fora daquela tragédia do campo de concentração, que tinham alguém esperando lá fora, ou um sonho a realizar, alguém que pudesse ajudá-la a fazer algo, essas pessoas sobreviviam a toda perda de sentido da violência dentro do campo de concentração. Então, quando falamos em pessoas enlutadas, que é também a pessoa estar presa dentro de si, como se ela estivesse dentro de um campo de concentração de dor e sofrimento, olhando para dentro de si e vendo só dor e sofrimento, perda, perda, perda. Mas se ela entende que a vida pode ainda oferecer coisas, oportunidades, possibilidades e que depende dela ir atrás disso, ou seja, buscar sentido na continuidade da sua existência, ela se constrói de forma mais fortalecida para superar toda perda, toda dor, todo sofrimento e superar o luto, buscar sentido. E a fé, a crença, como ela pode ajudar no momento da dor da perda? Nossa equipe procurou o teólogo Mário Alves, um estudioso sobre o assunto. Na sala da casa dele, a gente conversou sobre o tema. O que nós poderíamos dizer para as pessoas, e da minha experiência com pessoas próximas à morte, em momentos difíceis, eu fiquei um tempo no Hospital do Câncer, né, como voluntário, e lá acontecia uma coisa interessante, pessoas próximas a morrer, mas havia dificuldade religiosa, seríssima, né? Então, quem ia? Lógico, o teólogo, né? E aí foi experiência maravilhosa, ficar com eles, conversar. E no início eu nunca falava de Deus. E aos pouquinhos, até que uma hora eles davam a chave. Teve uma pessoa que conversamos sobre tudo, mas religião não entrava. Um dia ele disse assim, ô Mário, vamos rezar?
Aí ele disse assim, ela já estava bem terminal mesmo. O que é que você quer rezar? Não, só você reza o Pai Nosso, você reza comigo? Ela rezava, no meio dormia, começava de novo e tal. Foi uma experiência assim, que mesmo com toda aquela cabeça dela, que não estava voltada para religião, não tiver, mas quem não aprendeu a rezar o Pai Nosso? Então, próximo à morte, ela sentiu que era a hora dela pensar em algo além. Pensar que aquele corpo dela, naquele estado que estava, não ia continuar. Mas ela queria algo além, sentiu esse algo além. Aí a razão busca o quê? Como transcender esse momento difícil? Buscando na fé um sustento, uma força. E parece que foi a grande força para ela, sabe? Ela ficou tranquila aqueles dias e depois de falecer. Segundo o teólogo, tudo que se fala sobre o pós-morte se torna um alento para a família que chora a dor da perda. Vamos tomar um caso de um grande filósofo como Sócrates, né, que vai abrir mesmo a filosofia, o entendimento do ser humano, toda a preocupação dele era entender o ser humano. E ele estava condenado à morte, né? E o que é que ele falava? Acabem com esse corpo, porque isso não sou eu vou além, eu estou para lá, eu estou além. Então, aí é que está a coisa importante para nós. O que é que a teologia vai entender? Que esse além existe, portanto, outra vida. Esse além é outra vida, esse além é Deus, esse além é aquilo que todas as religiões na face da Terra fazem, acreditar que a vida não cessa aqui. Para o teólogo, a melhor forma de se recuperar do luto é aprender a conviver com ele. Não vai logo procurando remédio para apagar tudo, não. Vivencia com paz e tranquilidade, sabendo que a morte faz parte da nossa existência. Não tem como ser um existente criado sobre a Terra sem passar por essa experiência, que é uma vez só, única e exclusiva. Aprender a conviver com a dor é um remédio amargo que afeta a nossa vida. Mas para fazer esse remédio mudar de sabor, a minha dica é um ingrediente infalível: a saudade das coisas boas, dos momentos, dos sorrisos, do colorido. Ingrediente que essa mãe decora a parede. Essa é Elisângela. Na parede da sala da casa dela está pendurado o quadro que o filho pintou, João Victor, que lutou grande parte da vida contra uma leucemia. Uma criança que aproveitou todos os poucos momentos que teve para ensinar por cor na arte de viver. Eu me dei 5 meses de luto. Fiquei assim realmente prostrada no sofá. Às vezes queria sair, mas olhava, não conseguia entrar no carro, dirigir. Não conseguia, queria ir na casa dos meus pais, mas eu chegava lá, eles iriam chorar mais comigo ainda, mais ainda. Mas eu me dei esses 5 meses de luto, porque eu sabia que eu precisava desse tempo para mim poder depois ter mais força para continuar a viver. Porque apesar de tudo, de toda dor, que é difícil, mas a vida continua. E eu fui buscando o que poderia me ajudar nesse período também. Hoje, essa mãe é uma voluntária para ajudar quem passa por situações parecidas. O exemplo da força do filho é a inspiração para ela continuar ajudando quem precisa de uma palavra, de orientação, de carinho. Meu maior orgulho é ter sido mãe do João Victor. E para mim, mãe do João Victor é uma outra identidade da minha pessoa, é um troféu para minha pessoa, como se eu começo a analisar quando eu era criança, aquela coisa que a gente volta lá das raízes da gente e a gente lembrar onde que a gente está hoje, assim, as conquistas da vida pessoal que a gente, com o tempo a gente vai almejando, que a gente vai conquistando, e dentro delas a gente poder saber que eu sou a mãe de um anjo chamado João Victor. Isso para mim é tudo. Gostaria de dar uma receita para você superar essa saudade que parece não ter fim. Mas a receita não está pronta. E é diferente em cada caso. Depende do que você sente. E o que você sente é um mistério.
Então faz o seguinte: não sinta luto, sinta saudade.